Salve! Professor Paulo Castro. O que a gente vai fazer, galera? A gente vai corrigir a prova da ESA que vocês fizeram ontem, beleza? Quando falo vocês fizeram, obviamente estou falando com a galera que fez a prova. Pessoal que está me assistindo aí, em qualquer lugar que você esteja, você vai perceber que em alguns momentos do vídeo eu vou usar uma linguagem bem pessoal, é porque eu fiz esse vídeo quase que especificamente para os alunos que estudaram comigo durante esse ciclo da ESA, beleza? Mas esse vídeo é uma correção geral da prova de História da ESA de ontem, beleza? Do dia 3 de outubro de 2021. E ele vai servir também para te ajudar, tranquilo? Então vamos lá, para a gente não estender muito e esse vídeo não ficar muito longo. Primeira questão, pelo menos na ordem do caderno de questões que eu peguei. Só pra gente começar, galera, eu vi acontecendo na ESA esse ano uma coisa que eu particularmente não me lembro de já ter visto. Na prova de História, a ESA cobrou apenas 3 assuntos. Ela cobrou 2 questões de cada assunto. Eu nunca vi a ESA fazer isso. Esse ano eles saíram completamente dos padrões, mas mesmo assim, as questões elas foram bem tranquilas. Eu achei a prova de História desse ano muito tranquila. Beleza? Para a galera que é atenta, para a galera que estudou os assuntos mais importantes, para os meus alunos especificamente, assuntos aqui que a gente revisou alguns dias antes da prova, inclusive, beleza? Olha essa questão. Entre os diversos movimentos organizados por particulares de interiorização do Brasil a partir do século XVII, tivemos um que se notabilizou para a busca de índios para torná-los escravos. Este movimento ficou conhecido como, letra A, bandeirantismo de pré-ação, B, escravismo de conquista, C, sertanismo de contrato, D, extrativismo sertanejo, letra E, entradas. Galera, é óbvio que a gente está falando aqui do movimento bandeirantista, dos bandeirantes, do trabalho dos bandeirantes, beleza? O trabalho dos bandeirantes a gente vai lembrar que ele vai se fortalecer principalmente por conta da tomada do Nordeste por parte dos holandeses, e o enfraquecimento da produção de açúcar, que também aconteceu por causa disso. Beleza? Da produção de açúcar que eu falo, enfraquecimento da produção de açúcar dos lusos brasileiros, e não dos holandeses que estavam no Nordeste. Então foi necessário uma nova atividade econômica. Essa nova atividade econômica, ou uma delas, foi o bandeirantismo. Nós tínhamos, então, 3 tipos de bandeirantismo acontecendo no Brasil nesse período. Nós tínhamos o bandeirantismo de contrato, também chamado de sertanismo de contrato, o bandeirantismo de prospecção e o bandeirantismo de apresamento ou pré-ação, é a mesma coisa, beleza? O bandeirantismo de contrato ou sertanismo de contrato eram aquelas bandeiras que tinham como objetivo procurar pegar de volta os escravizados africanos que fugiam das suas fazendas e também, consequentemente, destruir os quilombos que se formavam com esses escravizados fugitivos, beleza? As bandeiras de prospecção eram aquelas bandeiras que buscavam especificamente os metais preciosos, o ouro e a prata, principalmente, e depois as pedras preciosas também do século XVIII. E as bandeiras de apresamento, ou também chamadas de bandeiras de pré-ação, eram exatamente essas que buscavam capturar indígenas para torná-los escravizados, beleza? Então, nosso gabarito aí é a letra A, bandeirantismo de pré-ação, que é o mesmo que bandeirantismo de apresamento. Tranquilo? Próxima questão. Essa daí já caiu na ESA pelo menos umas 2 vezes. Meus alunos com certeza deram risada quando viram essa questão. O primeiro passo da expansão ultramarina portuguesa foi a conquista de Moçambique, Senegal, Guiné, Ceuta ou Angola. Estou até emocionado. Galera, essa aí, para quem estudou grandes navegações, não levou nem 5 segundos para resolver essa questão, galera. Letra D de dado. Ceuta, a colônia de Ceuta, que ficava no atual Marrocos, foi a primeira conquista de Portugal durante grandes navegações. Em 1415 isso vai acontecer, tranquilo? Letra D de dado. Próxima questão. Só para recapitular, né? A gente viu aqui, deixa eu voltar. A gente viu uma questão sobre colonização do século XVII e aqui uma questão sobre grandes navegações. O terceiro assunto que caiu na prova de História desse ano foi a proclamação da República, beleza? Aqui essa questão. No final do século XIX, a monarquia brasileira estava desgastada politicamente.
o que resultou numa crise. Sobre fatos ocorridos durante a crise da monarquia brasileira e a proclamação da República, pode-se afirmar que, letra A Igreja Católica foi a única instituição que apoiou o imperador até a sua queda, tá certo? Não, tá errado. Para os meus alunos eu sempre dou uma dica e vou dar para vocês também aqui no YouTube. Cuidado com palavras aí como esse única, palavras restritivas, beleza? Cuidado com isso. Normalmente alternativas que têm palavras restritivas estão erradas. Única, apenas, somente, exclusivamente. Preste atenção nisso. Por que essa letra A está errada? Porque a Igreja Católica ela também rompeu com o Império. Foi chamada a questão religiosa, beleza? Na minha página no Instagram, se eu não me engano, uma semana antes da prova eu postei um conteúdo sobre isso. Foram 3 questões que derrubaram o Império de Pedro II. A questão religiosa, a questão militar e a questão abolicionista principalmente, beleza? Letra A está errada. B. O Manifesto Republicano já havia sido lançado no final do século XVIII pela Conjuração Carioca. Não, galera, isso aí está errado, beleza? O Movimento Republicano, ele vai ganhar força já, principalmente no século XIX. Não existiam movimentos republicanos? Existiam. A Conjuração Carioca tinha pensamento republicano, era influenciada pelo iluminismo. A Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira também tinham ideais republicanos. Porém, o Manifesto Republicano e os maiores movimentos republicanos pré-proclamação da República, antes do golpe militar de 1889, eles vão ganhar força mesmo no século XIX, beleza? Não no século XVIII. Letra C. A proclamação da República foi efetivada sem a participação de militares do Exército. Galera, completamente errado. Foi exatamente o Exército que aplicou o golpe de 1889. Foi o primeiro golpe militar da história do Brasil, beleza? O Exército foi o grande protagonista nisso aí, na figura do Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Letra D. Com a abolição, muitos senhores de escravos passaram a apoiar a causa republicana. Perfeito. Beleza, galera? Acabei de falar isso. 3 questões derrubaram o Império de Pedro II. Questão religiosa, o problema que Dom Pedro II teve com a Igreja Católica por causa da maçonaria e tal, a ordem do Papa. A questão militar, que era o ressentimento que o exército brasileiro tinha com o Império desde o final da Guerra do Paraguai. E a questão abolicionista, que foi a principal. Eu costumo dizer que se a Igreja e o exército rompessem com o Império e os cafeicultores continuassem com o Império, Pedro II sobreviveria mais tempo, a monarquia teria sobrevivido mais tempo como sistema político do Brasil, beleza? Só que o problema dos cafeicultores com o Império foi exatamente a abolição. Obviamente, os fazendeiros não queriam o fim da escravidão. Pedro II enrolou, empurrou com a barriga a abolição o máximo que ele pôde, chegou a prometer indenização aos fazendeiros caso a abolição acontecesse. A abolição aconteceu, ninguém foi indenizado e os caras romperam com o imperador e derrubaram o Império. Beleza? Eu costumo dizer que o exército ele foi o pé que chutou a porta para dar o golpe. Mas o cérebro por trás do golpe de 1889, de 15 de novembro de 1889, foi a elite cafeicultora, beleza? Então, nosso gabarito é a letra D de dado. Só para a gente pontuar, a letra E. O governo monárquico não reagiu à situação difícil em que se encontrava. É claro que reagiu. O Império, inclusive, vai colocar o Visconde de Ouro Preto na frente ali do poder executivo e também com grande influência dentro do legislativo para tentar aprovar algumas leis que reprimissem a força do republicanismo que surgia, que crescia na década ali de 1880, beleza? Alguns anos antes da proclamação em si. Então, o governo tentou sim reagir, só que não teve sucesso. Próxima questão, mais uma sobre proclamação da República e início da República, beleza? República Velha. Pode-se destacar como primeiras providências do governo republicano no Brasil, 1889 e 1891. Esse período aí, galera, é o período do chamado governo provisório de Deodoro, de 15 de novembro de 1889, que foi o golpe, até a eleição de Deodoro em 1891, beleza? Promulgação da Constituição e eleição de Deodoro. Letra A. Separação entre Igreja e Estado, criando os registros civis e extinguindo o padroado. Já está aí na nossa cara o gabarito, beleza? Letra A. Uma das coisas que a Constituição de 1891, ela vai fazer, a primeira Constituição republicana, vai ser exatamente isso. Vai ser a instituição do chamado Estado laico. Se vocês lembrarem, a Constituição de Dom Pedro I, de 1824, foi aquela Constituição que durou o Império todo, sofrendo algumas modificações, mas ela vigorou o Império todo. Ela determinava que o Brasil era um Estado católico,
Beleza? A proclamação da República torna o Brasil um Estado laico, separação entre Estado e Igreja. E assim o padroado ele deixa de existir. Uma das coisas que fazia parte do padroado, por exemplo, era que o imperador ele tinha o encargo de indicar as maiores posições, os maiores cargos dentro da igreja, os cargos mais importantes dentro da igreja católica. Isso vai acabar, beleza? Essa questão da criação dos registros civis dizia respeito principalmente à questão dos casamentos. Tranquilo? O casamento no religioso ele passou a não mais ser necessário, beleza? Para validar uma união matrimonial. A letra B vai dizer, primeira Constituição Republicana estabeleceu o voto universal e secreto. Eu tenho certeza que teve muita gente que caiu nessa letra B. Presta atenção, galera. Primeira Constituição Republicana foi nesse período? Sim, 1891. Estabeleceu o voto universal? Sim, entre muitas aspas, porque os analfabetos e as mulheres eram excluídos disso. Mas a Constituição defendia o voto universal, entre aspas. E o voto era secreto? Não, o voto era aberto. É aí que está o erro na letra B. Voto aberto. Lembra do voto do cabresto, voto do cacete, coronelismo, currais eleitorais? O que causava essa parafernália toda era o tal do voto aberto. Tranquilo? Letra C. Promulgação da grande naturalização com o objetivo de amenizar o xenofobismo contra os ingleses pobres. Isso aí estaria certo se não fosse o adjetivo. Ingleses eram portugueses. Houve a grande naturalização em favor dos portugueses, não ingleses, beleza? Eu me lembro que com as turmas que eu dei aula presencialmente nesse ciclo, a gente sequer citou isso, porque eu nunca tinha visto isso na ESA, beleza? A ESA surpreendeu bastante na prova desse ano. Mas é aquela questão que eu também costumo falar com meus alunos. Não troque uma informação que você tem por uma que você não tem. Isso é um erro fatal. Letra D. Reforma financeira com o objetivo de estimular o desenvolvimento da agricultura? Não, galera. A República, os militares, quando eles instauram a República, eles tinham como objetivo industrializar o Brasil. Floriano Peixoto, inclusive, vai ser muito criticado durante seu governo por tentar investir na industrialização. E como a gente já sabe, quem era o cérebro por trás da proclamação da República? Eram os cafeicultores. Então é óbvio que os cafeicultores não queriam industrialização. Tranquilo? Quem queria isso era o governo, a chamada República da Espada, com Deodoro e com Floriano. Então, essas primeiras reformas financeiras, uma delas que causou encilhamento ali durante o governo do Deodoro, vai ser com vistas à industrialização. Letra E. Instituição do centralismo e transformação das províncias em estados membros da federação. Também sei que teve muita gente que caiu nessa daí. Letra E tá errada, galera. Ué, mas as províncias não se tornaram estados com a proclamação da República? Sim, mas isso foi através do federalismo e não do centralismo. Centralismo existia durante o Império, com as províncias, um estado centralizado. Beleza? Unificado, melhor dizendo. Tranquilo? Letra E tá errada, o gabarito é a letra A. Mais uma questão aí sobre colonização, galera. Governo geral. Essa daí também é questão dada de presente. Durante o início da colonização do Brasil por Portugal, teve-se a figura política dos governadores gerais. O primeiro governador geral que governou entre 1549 e 1553 foi Tomé de Souza, Lourenço da Veiga, Dom Luiz Fernando de Vasconcelos, Mendes Sá ou Duarte da Costa. Galera, presente dado pela banca. Tomé de Souza. Primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza. Depois foi o Duarte da Costa, depois foi o Mendes Sá. Beleza? E para fechar, se eu não me engano essa é a última, mais uma sobre expansão marítima e grandes navegações. No contexto da expansão ultramarina europeia dos séculos XV e XVI, pode-se afirmar que, letra A, os cristãos novos não puderam participar da expansão portuguesa porque esta era uma atividade desenvolvida somente por quem tinha posse de terra. Olha o somente aqui, palavra restritiva que eu falei para vocês. Corre desse negócio. Única, somente, apenas, exclusivamente. Corre disso, tá errado. Sempre tá errado. Letra B. Os espanhóis, ao chegarem à América, perderam o interesse de continuar buscando uma rota para a China. Muito pelo contrário. A busca pela rota ao Oriente, ela continua. E a Espanha vai puxar o bonde para o resto das nações europeias que se unificavam naquele período. Beleza? Portugal vai dar o primeiro passo, depois a Espanha e a galera vai no rastro. Então, mesmo com a descoberta da América, descoberta entre aspas, não vamos problematizar isso aqui, mas mesmo com a chegada da América, melhor dizendo, que é o termo que está aí na questão, a busca por novas rotas para o Oriente, ela não vai parar, beleza? C.
Ao longo do século XV, a exploração do litoral africano rendeu poucos lucros aos mercadores portugueses. Cara, isso aqui é um absurdo. O examinador delirou quando botou essa daqui. É óbvio que está errado. Beleza? Os maiores mercados comerciais que existiam no mundo durante as grandes navegações eram o mercado de escravizados na África, o mercado de açúcar, que era o produto que crescia a partir do século XVI, na segunda metade do século XVI principalmente, e o mercado de especiarias no Oriente. E Portugal monopolizava os três. Beleza? Especiarias no Oriente, açúcar no Brasil e escravizados na África. Então, e Portugal também utilizava muitas colônias que tinha na África também a produção de açúcar. Então, a maior parte do lucro que ia para os bolsos da coroa portuguesa saía do continente africano. Letra D. Os nobres portugueses associados aos cristãos novos desenvolveram uma mentalidade burguesa e capitalista ao longo do século XVI. Muito errado, galera. O modelo econômico das grandes navegações da expansão marítima era o mercantilismo. Beleza? Não o capitalismo. O capitalismo vai vir depois com a Revolução Industrial. Isso aí é outro assunto que nem faz parte do edital da ESA. Beleza? Pensamento capitalista é só lá pelo século virada do 18 para o 19, com a Revolução Industrial. Vai ser o mercantilismo, o modelo econômico da expansão ultramarina. Letra E, por eliminação. Em finais do século XVI, a atividade comercial passou a ser a mais importante fonte de renda em Portugal. Como eu acabei de falar, a produção e venda do açúcar, a venda, compra e venda de especiarias e a captura e venda de escravizados na África, beleza? Esse comércio triangular desses três mercados comerciais, desculpe a redundância, vão ser a maior fonte de lucro de Portugal durante esse período aí do final do século XVI, até o final do século XVI principalmente. Beleza, galera? Esse é o nosso gabarito, letra E. Pessoal, essa foi a nossa correção da prova de história da ESA, beleza? Como eu falei, a prova surpreendeu bastante. Ela foi muito objetiva de todos os assuntos do edital. Sabe que o edital da ESA é gigantesco, vai de expansão ultramarina até período republicano. A ESA já cobrou questões até sobre o Plano Real, 1994. E dessa vez ela focou somente em 3 assuntos, beleza? Isso foi muito atípico, mas como a gente viu, as questões não estavam difíceis, beleza? Pra galera que estudou com afinco, as questões não estavam difíceis. Galera, curtiu esse vídeo? Então deixa o like, se inscreve aí no canal, compartilha isso aí pra tua galera que tu sabe que fez a prova ou que pretende pegar esse próximo ciclo e fazer no ano que vem. Mas dá essa moral aí pra gente, beleza? E segue a gente também lá no Instagram quando o Instagram voltar, né? Tô postando isso num dia que todas as redes sociais do Facebook caíram. Então quando o Instagram voltar, dá uma passadinha lá e segue o nosso trabalho que tem um materialzinho maneiro pra te ajudar a estudar também, beleza? Valeu, tamo junto!